Quando a hierarquia se inverte, os vínculos adoecem dentro do sistema familiar. Hoje, a nossa conversa é sobre um tema que eu considero imprescindível para que a gente possa criar filhos fortes, capazes de enfrentar as adversidades da vida. O lugar do pai e da mãe dentro do sistema familiar. Será que você tem conseguido exercer a sua autoridade dentro da sua família? É sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica na abordagem sistêmica, atendendo a adultos individualmente e casais há mais de 27 anos. Esse tema sobre a hierarquia é bastante comum aqui no meu consultório. Renata, o meu filho de 14 anos está com dificuldade de obedecer à hierarquia. Eu não tenho acesso aos meus filhos, eu não consigo fazer com que eles sigam as regras dentro de casa. Quando eu escuto isso de um pai e de uma mãe, eu escuto que eles, enquanto pais, estão com dificuldade de ocupar o lugar que lhes cabe dentro do sistema familiar, ou seja, com dificuldade de exercer a autoridade. O mundo está perdido, as influências da internet comprometem as relações dentro de casa, ninguém consegue ficar sem celular. E nesse movimento de responsabilizar o que acontece fora, dentro de casa fica enfraquecido. É bastante comum receber famílias que têm vivido junto, separado. Estão todos na mesma casa, sem cumplicidade, sem intimidade, sem tempo de convivência. Talvez isso esteja acontecendo dentro da sua casa. E o que eu quero trazer aqui são orientações práticas para que vocês possam, de fato, ocupar o lugar que lhes cabe, exercer a autoridade com presença, com respeito, para que seu filho possa crescer com força, com autonomia, capaz de enfrentar o que a vida lhes trouxer. Eu gosto muito de usar essa casinha aqui no consultório como metáfora para a gente entender qual que é o nosso lugar. Porque quando cada um ocupa o lugar que lhe cabe, nós encontramos ordem dentro do sistema familiar. E a casa de 3 andares é a metáfora perfeita para a gente entender qual que é o nosso lugar. Qual é o lugar dos nossos filhos, qual é o lugar dos nossos pais. A casa de 3 andares simboliza o lugar de cada um dentro do sistema familiar. No andar de cima estão os nossos pais. No andar do meio estamos nós, o casal, o pai e a mãe, eu e meu marido. Aqui também poderia estar os meus irmãos, os meus primos, todo mundo que está na mesma linha de hierarquia. Porque quando a gente está no mesmo andar, exige que a gente tenha reciprocidade, exige troca. Nós somos do mesmo tamanho, mas nós somos pequenos em relação aos nossos pais que estão no andar de cima. E no andar abaixo de nós estão os nossos filhos. A casa de 3 andares, ela vai nos exemplificar de maneira prática, concreta, qual que é o nosso lugar como autoridade. Nós não somos a autoridade para os nossos pais, porque nós estamos abaixo deles, mas nós devemos ser a autoridade para os nossos filhos que estão abaixo de nós. Nós recebemos de quem está no andar de cima e passamos adiante para quem está no andar de baixo. É como o rio que corre de cima para baixo, como o amor de Deus por nós. Independente se a gente tem independência financeira, independência emocional, se a gente mora na própria casa, nós vamos honrar os nossos pais, vamos respeitá-los, mas no lugar de adultos, eles também precisam nos respeitar. Mas nós não vamos conseguir nutrir afetivamente os nossos pais, porque senão a gente vai estar aqui no telhado da casa. Quando a gente decide questões para os nossos pais, a gente chega na casa dos nossos pais e fala: nossa, tem que trocar esse sofá, você tem que contratar uma empregada para te ajudar. A gente está saindo do lugar de filho e ficando maior que eles. Então, ser filho é estar aqui, abaixo dos pais. E é claro que a gente só vai ter a autonomia para poder fazer as nossas escolhas, ditar as regras da nossa casa, quando houver independência financeira. E aí entra a questão da autoridade em relação aos nossos filhos. Quando uma mãe me diz que o filho de 14 anos está com dificuldade de obedecer à hierarquia, ela está me dizendo que ela está com dificuldade de ocupar o lugar dela no andar de cima da casa. Porque enquanto os nossos filhos tiverem dependência financeira, nós ditamos as regras. Eles moram na nossa casa e as regras é colocada por nós pais. E o que vai facilitar ou dificultar essa questão da autoridade? Primeira coisa, para ter autoridade, para que os nossos filhos deem voz àquilo que a gente fala, a gente precisa ser coerente. A coerência, ela traz a autoridade sem esforço algum. O que é a coerência, Renata? É quando eu faço aquilo que eu falo. Eu falo que ele precisa estar focado naquilo que é importante para ele, não ficar o tempo todo no celular, mas se eu fico o tempo todo no celular ou o pai fica, qual é a autoridade que eu tenho para dizer isso? Coerência naquilo que eu falo,
naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito. As minhas ações estão alinhadas aos meus valores. Aí começa a construção da autoridade para os meus filhos, porque tudo que nós fazemos soa como imagens refletidas em um espelho para eles. Então observe quais são as suas ações. As suas ações são coerentes ao que você espera que os seus filhos façam? Você fala para eles respeitarem, para eles serem comprometidos com o que é importante para eles? Quando eles veem você, eles veem isso? Você fazendo aquilo que você não quer porque precisa ser feito? Você comprometida com algo que é importante para você? Como é que tem sido as suas ações? A autoridade começa com coerência. As regras precisam ser claras. As consequências precisam ser previsíveis, justas, imediatas. Aqui é um outro ponto, o segundo ponto, prático para que os nossos filhos sigam as regras da casa, para que a gente exerça o lugar de autoridade. Como assim? Eu sento com os filhos, e isso vai depender de cada idade, se eles são pequenos, a gente vai sentar e vai colocar para eles. As regras são essas. A hora de tomar banho, a hora de preparar para dormir, quando a gente vai à igreja, como é que se deve comportar. Vamos escolher no máximo 3 regras para começar, para a gente que é pai e mãe conseguir administrar isso. Então a gente senta com eles, mesmo pequenininhos, vamos à igreja. A regra é: não pode sair, não pode subir no altar, não pode correr. É claro que não é para ficar 1 hora sentadinho como se fosse um mini adulto, mas a gente coloca algumas regras, explica as regras de acordo com a idade. Tem consequências. Quais são as consequências? Se você não cumprir as regras, quais serão as consequências? E aí a gente discute com eles desde pequenininho, eles são capazes de falar e a gente vai direcionando. Adolescente, a regra é chegar no horário que a gente combina, é inegociável experimentar drogas, é inegociável beber antes da idade que a família coloca pra ele. E se acontecer isso, se não cumprir a regra, qual é a consequência? A consequência, ela é negociada previamente. As consequências precisam ser previsíveis, claras, justas, imediatas. Não é assim, aconteceu uma coisa, ele não se comportou bem, o filho aprontou, na hora da raiva, vou lá e coloco uma consequência que eu não vou conseguir sustentar depois. Porque o mais importante para eu exercer a autoridade é eu bancar aquilo que eu falo. Se eu dei uma consequência, eu preciso sustentar aquilo. E na hora da consequência, eu vou chegar para o filho e falar: você escolheu perder isso. Porque a gente tinha um acordo. Nós acordamos que a regra seria essa, o não cumprimento da regra seria esse, e você escolheu essa consequência. Não sou eu que estou dando um castigo. Ele está arcando com a consequência de não ter cumprido a regra. Desde pequeno eu começo a trabalhar a autorresponsabilidade, escolhas. Quando eu escolho seguir as regras, eu tenho essa consequência. Se eu escolho não seguir, é essa consequência. Porque a autorresponsabilidade vai levando o filho a ter maturidade, a ter consciência das escolhas que ele faz. Mas, se a gente, enquanto pai e mãe, promete, determinada consequência e não cumpre aquilo, a gente perde a autoridade. E é muito difícil sustentar a autoridade numa hora que a gente está exausta, que a gente está irritada, porque a gente não pensa o que a gente fala. Então, se aconteceu um comportamento inesperado, você pode dizer ao filho: agora eu estou muito irritada. Quando eu me acalmar, a gente vai voltar e conversar sobre a consequência. Toda consequência que você der, que você falar que o filho vai ter, sustente, banque. É assim que o filho vai acreditar que aquilo que você fala, você sustenta. E a mãe precisa saber conversar menos, porque nós temos uma necessidade de falar. E o filho tem a habilidade de desligar o botãozinho onde ele escuta a mãe. Quanto menos a gente falar, mais autoridade a gente vai ter. Porque às vezes fica parecendo que a gente está sentindo culpa de dar aquela consequência. Então a gente justifica. Quanto mais justifica, menos autoridade. Nós somos grandes em relação aos nossos filhos. Então a postura é de autoridade. Fala menos, um tom de voz baixo, respeitoso, firme. O filho precisa olhar e ver o pai e a mãe como autoridade, porque o limite, ele protege o filho, ele direciona o filho. Quando eu falo não, isso você não vai fazer, a consequência é essa, ele sente que ele está sendo visto, cuidado, direcionado, que ele tem pai e mãe. Filho ama limite. Ah, mas ele vai falar: se não gosto de você e vai emburrar. Não tem problema. Quantas vezes meus filhos lá na pré-adolescência emburravam, Eles falam que eles têm alguns traumas, porque eu nunca deixei dormir na casa de amigos, porque não pôde experimentar bebida antes dos 18 anos, porque não pode isso, não pode aquilo. Tá tudo certo. Emburra, como se não gostasse da gente. Não, não precisa gostar. Eu amo você, pra mim, pra você tá tudo certo. Eu tenho que ser mãe que direciona, que dá segurança, que prepara o filho para as adversidades da vida, que cria filhos fortes. E eles têm o direito de ficar com raiva da gente, não tem problema nenhum. O outro aspecto que vai nos ajudar a exercer a autoridade: presença.
enxergar o filho, escutar o filho, validá-lo, ser essa figura de pai e mãe que dá segurança, que tem disponibilidade para conviver verdadeiramente. Se o filho se sente escutado, se sente importante, valorizado, reconhecido por nós, com certeza ele vai dar voz àquilo que a gente fala. Eu costumo dizer que os nossos filhos precisam de doses diárias de colo e não limite. Eu olho nos olhos, eu abraço, eu dou um cheiro, eu abençoo, eu pergunto como é que ele está e escuto de verdade. Eu enxergo os olhos e eu frustro quando é necessário e eu banco as regras, as consequências. Não basta só ser a autoridade na regra, precisa ser a autoridade como a figura que protege, que está ali disponível, que ele sabe que pode contar a qualquer hora, para qualquer coisa. Para isso, eu preciso estar verdadeiramente presente. E isso tem sido cada vez mais difícil nas famílias que eu acompanho aqui no consultório. Eu vejo as famílias usando o celular como se elas estivessem de plantão no SAMU. O celular não fica no silencioso, não fica na gaveta, responde a mensagem na hora que recebe. Que agonia que isso me dá. O celular pode ficar no silencioso, ele pode ficar guardado na gaveta, né? Eu falo com meus clientes, podem me mandar a mensagem a hora que vocês quiserem. O meu celular não tem som. Eu só vou responder quando eu puder. Eu não me sinto na obrigação de responder a mensagem quando ela chega, porque final de semana eu nem sei onde está o meu celular. Tá guardado na gaveta. Eu fico atenta quando tem um filho que saiu, que foi numa festa, né? Talvez pode acontecer, precisar ligar, mas fora isso, vamos sair os 4 juntos. O celular pode ficar no carro. Ah, mas agora no mundo digital, eu trabalho no digital, às vezes a gente vai registrar um momento nosso, eu peço licença, filho, posso tirar uma foto para eu usar depois no meu Instagram? Tira a foto, guardo o celular na bolsa. Quando chegar em casa, quando for o momento de trabalhar, usa a foto. A nossa regra na minha casa é, na mesa das refeições, celular não entra de modo algum. É inegociável. Ninguém pode, nem os pais, nem os filhos. Existem os momentos de família, o programa semanal em que nós vamos ficar juntos. Ou que nós vamos fazer videochamada porque tem um morando fora. A gente não vai acessar o celular para responder nada. É junto, não é junto, separado. E o filho sabe, quando a gente tá lá, só de cor presente. Às vezes eu tô até sem celular, mas minha cabeça tá em outro lugar. Isso não é junto. Sabe de uma coisa que eu quero deixar uma reflexão aqui? Eu ouvi isso na semana passada da Cris Junqueira, que eu admiro muito o que ela traz, gosto muito das colocações dela, e ela trouxe uma caixinha que ela disse que sucesso para ela, uma das cofundadoras do Nubank, com um faturamento aí bilionário, sucesso para ela é quando os filhos dela forem adultos e ainda assim escolherem estar com ela. Isso fez muito sentido para mim. E é para isso que eu trabalho hoje, que eu invisto na minha maternidade, para que os meus filhos possam se tornar independentes financeiramente, independentes emocionalmente, para que eles possam correr atrás do sonho deles, para que eles possam voar muito alto e ainda assim escolham estar perto da gente, de nós, pais. E seja prazeroso para eles conviver com a gente. Eu não quero que eles venham passar o Natal porque é uma obrigação, que eles venham me visitar no Dia das Mães porque é uma obrigação. Sucesso para mim vai ser o dia em que eles não precisarem mais da gente e ainda assim eles quererem muito estar conosco. Isso é sucesso. Isso vai sinalizar que nós construímos uma relação onde nós somos a autoridade, mas nós temos intimidade, nós temos cumplicidade. Eles se sentem amados, vistos, reconhecidos, mas sabem que a relação não é de igual para igual porque nós não estamos no mesmo andar da casa. Desde que meus filhos são muito pequenos, eles sempre escutaram a gente falar sobre isso. Eu sou grande, vocês são pequenos. Nós não somos amigos porque amigo está no mesmo andar da casa. Amigo é reciprocidade, é uma relação de troca. Eu não sou amiga dos meus filhos. A gente tem uma relação de muita cumplicidade, muita intimidade, de muita proximidade, conversamos por horas. Mas eu sou a mãe, eu sou maior que eles não falam de qualquer maneira pra mim. Quando eu peço alguma coisa, eles não vão responder de qualquer forma como se fosse um amigo, porque a relação não é de igualdade. Prestem atenção nisso. Ser autoridade na vida dos filhos é o melhor que você pode fazer por eles. Frustrá-los, fazê-los arcar com as consequências das escolhas que eles fazem, ampará-los, dar segurança, demonstrar amor. É isso que a autoridade eficaz pede de nós, pais e mães. Dá trabalho? Muito trabalho. Exige tempo, exige energia, exige muita espiritualidade, muita oração. Eu, Renata, pessoa, não sei como é educar um filho se a gente não tiver com os joelhos dobrados, rogando a Deus que os proteja, que os prepare para a vida, porque sem espiritualidade, exercer a maternidade
é muito difícil, mas principalmente essa disponibilidade para enxergá-los. Cada um dos filhos pede uma postura diferente do pai e da mãe. Eu tenho 2 filhos, eu preciso ser 2 mães completamente diferentes. Eu sei que eu preciso ser essa mãe porque eu enxergo cada um deles. Porque eles nos sinalizam quando tá faltando limite, quando tá sobrando limite, quando tá faltando presença. Eles contam isso pra gente. Enxergue os filhos de vocês. Prestem atenção nos olhos, no tom de voz. Tenha uma escutativa muito além das palavras. Enxergue a fisionomia. Como é que tá o tom de voz? Como é que tá o brilho nos olhos? Invistam em tempo juntos. Ritualizem o tempo da família. Façam o que eles gostam de fazer. Vão cozinhar, vão jogar. Fiquem juntos, de verdade. Sem celular. Guardem o celular na gaveta. Invistam no tempo de vocês. Você só pode ser pai e mãe dos seus filhos na idade em que eles estão hoje. Daqui a um ano vão ser outros filhos. E avalie qual é a relação que você quer colher com eles lá na frente, daqui 10, 20 anos. É agora que você está construindo essa relação, porque afinal de contas, nós colhemos as escolhas que nós fazemos hoje. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, me siga aqui no canal, me acompanhe nas minhas redes sociais e deixe o seu comentário. Eu vou adorar saber como é que você tem vivido essa relação com seus filhos, o que fez sentido para você. Desejo que você invista na sua maternidade todos os dias e colha aquilo que você mais gostaria de colher quando eles se tornarem adultos.